Primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa será mantida. Consultor Vlamir Brandalize explica pra gente hoje como está a relação comercial entre Brasil e China e comenta o mercado da soja, milho, arroz, feijão, trigo e carnes. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. A pandemia do Covid-19 enfrentada pelo mundo não afetou o andamento da safra brasileira de grãos. Com os produtores rurais mantendo as suas atividades, a estimativa da produção de grãos passou de 251,9 milhões de toneladas para 251,8 milhões de toneladas, uma queda aproximada de 100 mil toneladas. Os níveis recordes de colheita estão mantidos, conforme o 7º levantamento da safra divulgado pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A soja deve apresentar uma produção de 122,1 milhões de toneladas. O maior desempenho já registrado da cultura ocorre mesmo com a estiagem no sul do país, registrada no início deste ano, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Nas outras regiões, a oleaginosa permanece como um dos principais produtos em razão do clima favorável e também do crescimento na área de 2,7% em relação à última temporada. O consultor Vlamir Brandalize fala pra gente hoje sobre o mercado da soja, que apresenta calmaria depois de um mês com alta movimentação nos portos. Ele também comenta a relação comercial entre o Brasil e a China e o motivo pelo qual a China deve comprar mais dos Estados Unidos. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize em mais um Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje aí sobre umas questões que têm chegado para nós aí, muita gente pedindo aí sobre a questão da China e os negócios e o Brasil e a exportação e a China ia deixar de comprar no Brasil por causa da briga aí comercial com os Estados Unidos que chegou no acordo, compraria mais lá, menos aqui. Depois fala-se muito aí que algumas pessoas do governo brasileiro aí estão criticando o chinês e o chinês se retiraria para comprar menos aqui, menos carne, menos soja. Isso já vem sendo comentado pela imprensa desde o começo do ano e isso é tudo balela. Os chineses estão batendo o recorde histórico de compras aqui no Brasil, de carnes desde janeiro até março, aí nos dados que já saíram. Estão comprando grandes volumes, eles são os principais compradores do setor da soja. O Brasil bateu o recorde histórico de exportação de soja de janeiro até março. Os chineses bateram o recorde histórico de importação de janeiro até março de soja brasileira. Continuam comprando muito aqui porque a soja brasileira é melhor que a americana e nesse momento ela está mais barata que a americana, cerca de 5 a 10 centavos de dólar por bushel, mesmo sem a tarifa lá de importação nos Estados Unidos. Então continuam comprando aqui. A hora que acabar a soja aqui, eles vão comprar lá, eles vão precisar mais soja. O próprio relatório do USDA aí desse mês de abril, ele já está apontando aí que a China vai importar mais. Está falando em importar 89 milhões de toneladas. No mês passado era 88. E aqui do Brasil eles vão comprar umas 60 no máximo. Então vai precisar ainda mais umas 20 e poucas milhões, quase 30 milhões de outros lugares. Então aqui nós temos esse volume aí para exportar. Toda essa conversa de China saindo do Brasil é tudo balela. O importante é que os negócios estão fluindo e os portos aí negociando em ritmo forte. O fator importante é que já se negociou muito e agora o ritmo vai ser menor. Os portos aí agora trabalhando um pouco mais frágeis aí porque o dólar está caminhando para 5, já saindo lá dos 5,32 que chegou e agora vindo para casa dos 5. Se acomodar o coronavírus e a quarentena começar a perder forças e a economia brasileira começar a andar, nós vamos ver o câmbio mais baixo. O câmbio está muito valorizado. Então, aparentemente, o fôlego da moeda americana já foi. De agora em diante pode ser que ele vá para baixo, a não ser que saia mais alguma pandemia, algum problema grave. O mercado de Chicago agora começa a dar sinais de que vai melhorar, trabalhando um pouco mais positivo depois do relatório do USDA, em função de que a demanda segue crescente. Mas o USDA também foi conservador aí no seu relatório desse mês, né? Trouxe uma safra de 338,1 milhões de toneladas mundial, ele reduziu pouco frente às 341,8 do mês passado. Uma redução de 3,7 milhões de toneladas, isso é pouco. A gente espera que a safra mundial real é menor. A safra da Argentina é menor que 50 milhões.
E o USDA trouxe 52. A safra brasileira é muito menor que 124,5 que o USDA trouxe. Nós continuamos vendo a safra brasileira perto de 120. Então, tem uns 6 milhões de toneladas ainda da safra da Argentina e do Brasil para ser descontado desse quadro mundial. E isso é positivo para frente. Então, esse é o quadro. O fator China comprando mais, isso já era esperado. Eles vão comer mais, tinham os estoques menores. Então o mercado vai ser positivo, mais cedo ou mais tarde. Passando a pandemia, ele vai pressionar para cima. Esse é o momento da soja. Por enquanto, calmaria, 101, 102, 103 nos portos aí, mas praticamente sem negócio aí nesse momento. Então esse é o quadro dos portos. E 97, 98 na safra nova, né? Aparentemente a safra nova começa a perder um pouquinho o fôlego em função do dólar mais frágil, que o dólar tem recuado aí nos últimos 4, 5 pregões, né? O Brandalize comenta o mercado do milho daqui a pouco. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, elevou na quinta-feira, dia 9, a estimativa para as ofertas norte-americanas de milho diante de expectativas de consumo reduzido do grão por parte de produtores de etanol, uma vez que a demanda pelo biocombustível despencou devido à disseminação do novo coronavírus. O consumo pelo setor de etanol foi reduzido de 5,425 bilhões de bushels para 5,050 bilhões de bushels. Os contratos futuros do milho negociados em Chicago passaram a subir depois da divulgação do relatório, com operadores expressando alívio pelo governo ter considerado todo o dano causado pela pandemia, em vez de apenas fazer mudanças incrementais. Segundo Vlamir Brandalize, apesar da queda do consumo do etanol nos Estados Unidos, o setor de rações aumenta a demanda pelo milho. O mercado de milho segue também numa leve pressão de baixa internamente, e lá fora nós vimos aí como principal notícia do USDA aí a redução do uso de milho para etanol, lá em função da queda do consumo de gasolina, né? Então o USDA hoje já projeta 128,3 milhões de toneladas de milho para etanol. No mês passado era 137,8. Então há uma queda no uso de milho para etanol nos Estados Unidos. Isso já era esperado. O outro fator importante é que os Estados Unidos está aumentando, o USDA aumentou aí o consumo de ração, de uso de milho para ração nos Estados Unidos. Então é sinalizando que a população está em casa, está comendo mais, né? Então 144,2 milhões de toneladas de milho para ração nesse mês, frente a 140,3 no mês passado. Então o povo está comendo mais no mundo afora. Então isso é positivo para a demanda, né? Então positivo para a demanda. No quadro geral aí o USDA acabou trazendo uma safra mundial um pouquinho maior do que o mês passado, 1,113 bilhões de toneladas, o mês passado era 1,112 bilhões, aumentando em 1 milhão de toneladas. Isso para o global não é nada, né? E também aumentou um pouquinho os estoques justamente porque está reduzindo o consumo de milho para etanol nos Estados Unidos, né? No mesmo ritmo que reduziu o consumo, está reduzindo o estoque também, né? Então isso já era esperado para esse momento. Então esse é o quadro geral lá fora. Para a Argentina, o USDA está apontando 50 milhões de toneladas, os argentinos já falam em 49, também tem uma diferença. Para o Brasil, o USDA apontou 101 milhões, aqui se fala em 100, 101, 102, está dentro. Mas tem variações aí com relação à safrinha, né? As projeções iniciais da safrinha eram 82 e 85, hoje você fala em 80, talvez menos, tem problemas com estiagem. Esse é o quadro geral aí do mercado do milho frente ao relatório do USDA aí nessa última semana aí desse relatório agora de abril. A novidade de demanda maior é a Coreia importando mais. A Coreia do Sul importando 11,4 milhões de toneladas frente a 10,8 do mês passado.
Ou seja, a Coreia aumentando em 600 mil toneladas de importações. O mundo está comendo mais, né? Está ficando em casa, está comendo mais. Isso a gente está vendo já no segmento geral. No mercado brasileiro, o milho sai quase parado, porque o setor da indústria de ração aguarda pela safrinha. A safrinha, em algumas semanas, vai estar começando a colher. Em 6 a 8 semanas já tem colheita. Em 8 semanas em diante tem colheita em bom ritmo. Então, os grandes do setor da ração têm milho para trabalhar até a colheita da safrinha. Então, eles vão esperar. E aí o mercado começa a pressionar para baixo, porque o dólar está em queda e os níveis dos portos agora fala-se em 45 a 47. Caíram um pouquinho frente aos níveis anteriores, que era de 46 a 48. E então o mercado interno caminha para olhar para o lado dos valores da exportação. Poucos negócios na semana de milho. E as lavouras começando a sentir um pouco a falta de chuvas também. Isso é importante aí nos próximos dias, que vai definir aí o potencial da safrinha. Talvez se recue mais, talvez colha menos se continuar sem chuvas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? E o arroz, hein? Continua em alta nas cotações. O cereal terá queda de plantio em área sequeira, mas uma maior proporção do cultivo em áreas irrigadas, que geram maiores produtividades. Aliado a isso, o contínuo investimento do rizicultor em tecnologias permite a manutenção da produção ajustada ao consumo nacional. O feijão tem grande demanda nesse período de quarentena, melhor dizendo. Os negócios seguem firmes, porém as oscilações de preço têm sido menores, né? O trigo segue forte no mercado com bons indicativos, apesar da forte estiagem que aconteceu lá no Rio Grande do Sul durante a safra de verão, que deve gerar danos que se estendem até a temporada de inverno e podem comprometer o plantio do trigo no estado, que é o segundo maior produtor da cultura no Brasil. Porém, em linhas gerais, 2020 tende a ser um ano promissor para o trigo brasileiro, considerando o dólar alto, que eleva a precificação interna deste cereal, e projeções climáticas favoráveis. O consultor Vlamir Brandalize agora fala do mercado do arroz, feijão e do trigo. No mercado do arroz, aí a safra vai indo em ritmo de colheita forte, aí o pessoal no Rio Grande do Sul, principalmente, agora olhando aí nos próximos dias tempo bom e colhendo, né? Vai colher em ritmo acelerado. A gente vai vendo as máquinas colhendo em ritmo forte a safra gaúcha, que é a maior aí da oferta nacional, projetada em 7 a 7 milhões e meio, e no momento a gente vai vendo aí os produtores apontando que tem grande variação de qualidade. Continua chegando qualidade de 40 a 62, 63 de rendimento de grãos inteiros. Então, muita variação da qualidade do arroz que está chegando. E está fazendo filas nos armazéns justamente porque tem demora, né, para distribuir esse arroz aí em silos separados, então receber o arroz, e muita gente reclama que o caminhão fica parado muito tempo, mas esse é o quadro do mercado atual aí, porque ainda não está sobrando armazenagem, né, então está faltando armazém, tem que esperar na fila. Isso é no global da safra brasileira de grãos, é toda assim. Precisa muito mais armazéns, não só para arroz, para soja, para milho, está precisando armazenagem. Isso é o quadro. O mercado de arroz segue na faixa de 52 a 56, 57 no Rio Grande do Sul, com leve pressão de alta, mas aí a semana um pouco mais calma aí, porque o comprador também não está querendo deixar disparar as cotações. E os vendedores estão segurando um pouco e vendendo um pouco. Esse é o quadro. Nos demais estados do norte a colheita avança, acima de 80% já no Tocantins, e os compradores querendo levar o arroz e o produtor querendo segurar. Demanda no varejo segue firme, semana de reposição, mesmo sendo uma semana da quaresma, e o arroz vai ser bem consumido. Então, muita gente apostando na demanda, o varejo vendendo arroz, o consumidor repondo o arroz que comprou no mês passado e consumiu nas últimas semanas, e vai continuar repondo aí, porque ainda estamos na fase de quarentena, a maior parte do brasileiro está preso em casa, né? Então, esse é o quadro atual. E do arroz e o feijão segue firme também, sem novidades frente às semanas anteriores, porque não tem aumento de oferta
oferta e as cotações seguem firmes, né? Um carioca de boa qualidade aí de 8,69 na faixa 320 a 350, 360, feijão preto aí da faixa de 200, 250 no atacado, o calpi também firme na faixa de 240, 250 na origem e R$300 lá no Nordeste, no CIF, né? Então esse é o quadro do calpi e isso dá um sinal que estimula o produtor no Mato Grosso aí, aquele que consegue ainda plantar alguma coisinha aí para atender o mercado do segundo semestre, que vai ser firme, né? O mercado do trigo também segue firme, o mercado aí nacional aí do trigo disponível de 1.050, 1.150, 1.200 para o sudeste, trigo importado nesse momento chegaria na faixa de 1.300 acima e dando sinais aí para o trigo ser uma boa alternativa nesse inverno, né? Porque as condições de clima parece-me que o setor aí aponta que o clima vai ser favorável ao trigo, então boa alternativa, porque as cotações do trigo vão ficar caras, né? Mesmo que o dólar recue aí mais uns 30, 40 centavos aí do que está hoje, mesmo assim o trigo importado vai chegar muito acima do que chegava nos anos anteriores. Favorece o trigo, né? No início da quarentena, houve um aumento nas vendas de carnes, mas agora as pessoas estão mais contidas. A crise econômica causada pelo coronavírus já começa a ser sentida também pela indústria da carne. As vendas no atacado e no varejo da carne bovina despencaram por conta da baixa na demanda. Diversas plantas frigoríficas espalhadas pelo Brasil já fecharam as portas. Com bares, restaurantes, fast foods fechados, há redução na demanda e no preço da carne nos açougues, que não está ainda atrativo. Com isso, aumenta-se o consumo do frango e também do porco. O impacto dessa redução no consumo de carne bovina pelos brasileiros é refletido com a baixa nas revendedoras. O consultor Vlamir Brandalize afirma que o setor das carnes segue em ritmo acelerado nas exportações. O mercado do boi também segue aí na expectativa da volta da demanda, aí, né? Passando o período de quaresma, há uma expectativa de demanda um pouquinho maior. Exportação segue com o pé no acelerador, setor do frango, do suíno. E aí o mercado esperando aí que a quarentena passe para voltar a economia a fluir em ritmo normal aí para ter demanda, né? Então vamos ver aí nos próximos dias, aí depois da Páscoa em diante, se a economia pode voltar a fluir. Mais provável aí que depois, aí, mais próximo do fim do mês, que comece a fluir normal aí. Se o tal do nosso amigo coronavírus aí não começar a aparecer mais forte aí, assustar mais ainda o setor e fazer com que os governadores enjaulem os habitantes, né? Então esse é o quadro do momento, com a população querendo trabalhar, né? Então essa é a situação. O brasileiro quer trabalhar, né? Então, e alguns governadores querem que todo mundo fique em casa. E vamos ver como é que vai se pagar os impostos e o salário dessa turma toda aí, sem o brasileiro trabalhar. A grande fator é que o setor do agro é o primeiro que já está reagindo em pleno período de pandemia e de quarentena, e depois que passar a crise é o primeiro que sai na ponta, em função de que a população continua comendo e parece que vai comer mais, né? Aprendeu a comer mais quando ficar parado. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize e mais um minuto, produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Notícias do Ministério da Agricultura. As vacinações serão mantidas, uma vez que se trata de atividade essencial e que há necessidade de manutenção dos compromissos com as zonas reconhecidas como livre de febre aftosa com vacinação, perante a Organização Internacional da Saúde Animal, OIE, instituição que já havia recomendado a manutenção das vacinas dos animais com interesse econômico e em saúde pública no cenário de pandemia da Covid-19. É o que ressalta o diretor do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Geraldo Moraes. Com base nas reuniões, alguns estados, em conjunto com o MAPA, realizaram ajustes para que a primeira etapa de vacinação de 2020 contra a febre aftosa durante o mês de julho aconteça. Ainda de acordo com o calendário 2020, a vacinação está ocorrendo neste mês de março, em algumas regiões do país, como é o caso do Rio Grande do Sul e de algumas áreas dos estados do Amazonas e também do Pará. Por outro lado, o estado de Goiás solicitou antecipação da vacinação em 11 dias, com provável início para o dia 20 de abril. No ano passado, 2019, durante a primeira etapa, foram vacinados 196 milhões de bovinos e bubalinos. Este ano 2020, considerando o Plano Estratégico 2017-2026 do PNEFA, que visa a ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação,
A etapa está suspensa nos estados do Paraná, Rondônia e Acre, mais parte dos estados do Amazonas e Mato Grosso. Foi também antecipada no estado do Rio Grande do Sul para os meses de março e abril. A Divisão de Febre Aftosa, DIFA, orienta que a comprovação da vacinação contra a doença deverá ser realizada preferencialmente por meio não presencial. Cotações. Com o fechamento em 9 de abril, o dólar para compra teve uma redução de 1,02%, fechando em R$ 5,09 mais um. Soja no Porto Paranaguá, no Paraná, R$ 100,07, saca de 60 quilos, acumulando alta no mês de menos 1,13%. Acumulando baixa, melhor dizendo. O algodão arroba em São Paulo, R$ 93,63. Tem acúmulo de baixa de 0,35% neste mês de abril. Milho em São Paulo, R$ 56,41, saca de 60 quilos, queda no mês de 6,2%. Feijão, de acordo com o IBRAF, negócios reportados no estado de Minas Gerais, variando de R$ 230 a R$ 300. Saca de 50 quilos do arroz em casca no Rio Grande do Sul, R$ 53,87, acumulando alta no mês de 3,76%. Café tipo 6, 60 quilos em São Paulo, R$ 584,08. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.152,09, alta no mês de 2,86%. Boi gordo, B3, arroba em São Paulo, R$ 198,05, queda no mês de 2,51%. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 1.880,13. Frango congelado em São Paulo, R$ 4,36. Suíno vivo em Minas Gerais, quilo, R$ 4,34. Ovos Granja Vermelho Extra, 30 dúzias, no Ceasa BH, R$ 160. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.